O período da Quaresma nestes tempos extraordinários, de grande apostasia, é um período de extrema necessidade de arrependimento. A declaração de Jesus sobre o arrependimento diz respeito a cada um de nós. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Se não vos arrependerdes, perecereis todos. De que todo católico, todo padre, todo religioso e todo bispo é obrigado a se arrepender? Todos devem arrepender-se da apostasia pública. O inválido Papa Francisco Bergoglio, através da declaração herética Fiducia Supplicans, transformou a Igreja Católica na anti-igreja da nova era. Esse pecado é maior do que o daqueles que ofereceram sacrifícios aos ídolos pagãos, demônios, e assim se tornaram traidores de Cristo, apóstatas, traditores. Durante o reinado do imperador Décio, 249 a 251, houve uma cruel perseguição contra os cristãos. Em Nicomédia, atual Izmit, na Turquia, vivia um homem procedente de uma família ilustre chamado Codrato. O procônsul Perênio iniciou a perseguição aqui. Codrato, que era cristão, foi forçado a fazer sacrifícios aos ídolos pagãos. Ele respondeu: não me prostrarei diante de ídolos mortos. Não temo nem demônios, nem você, que só tem poder temporal. Em breve, irei para o meu Deus, e você gemerá amargamente para sempre, porque não quis conhecer a Deus. Perênio ordenou que ele fosse cruelmente torturado. Antes disso, mandou que trouxessem os cristãos que tinham renegado a Cristo por meio de um ato de sacrifício aos ídolos. Tinham a tarefa de persuadir Codrato a se prostrar diante dos ídolos. Codrato, porém, aproveitou-se da situação e, embora cruelmente torturado, pronunciou estas palavras: ó insensatos! Por que vocês não sofreram um pouco? Por que vocês se assustaram com o tormento? Vocês renunciaram a Cristo. Por que vocês se entregaram ao diabo? Vocês não acreditaram na ressurreição dos mortos? Vocês não ouviram falar do julgamento de Deus? Vocês não têm medo do fogo inextinguível do inferno? Como vocês se sustentarão diante do tribunal de Deus? Caiam na real. Percebam de quem vocês se afastaram. Por esta vida temporal e miserável, vocês se distanciaram do reino eterno dos céus.
Vocês desprezaram seu soberano Senhor do universo. Vocês se tornaram escravos do diabo. Vocês se esqueceram das palavras do Senhor no Evangelho? Ele disse: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Assim que Codrato disse isso, os cristãos covardes levantaram a voz, dizendo: ó servo de Deus, temíamos os tormentos e nos desviamos como um rebanho mudo. Queríamos viver aqui mais um pouco, e ao negar o nosso Senhor, já morremos para a vida eterna que está por vir. O que faremos agora, malditos pecadores? Ao vê-los chorar, o santo mártir Codrato disse-lhes: coragem, irmãos, não se desesperem. Nosso Senhor é misericordioso. Caiam a seus pés e, com lágrimas e arrependimento, confessem corajosamente a Cristo. Ele limpará vocês com seu sangue. E vocês expiarão a traição de vocês com o sangue de vocês. Eles choraram muito. E ficaram deitados de bruços no chão por um longo tempo. Depois, espalharam pó sobre suas cabeças e bateram em seus peitos com pedras. O choro deles foi tão alto que toda a cidade se reuniu. E toda a vila ficou desconcertada ao ver os cristãos cheios de tanta dor pela sua apostasia. Berênio ordenou que o santo mártir Codrato fosse torturado ainda mais. E condenou esses cristãos arrependidos a serem queimados, cada um na sua cidade natal. Reconheçamos com contrição que o pecado de apostasia para o qual o inválido Papa Francisco arrastou os católicos, através da fiducia supplicans, é ainda maior do que a traição dos traditores que sucumbiram à ameaça de tortura e morte e traíram Cristo. Os mártires preferiam sofrer torturas e morte a prostrar-se diante dos ídolos. Em 2019, o ilegítimo Papa Francisco Bergoglio participou ativamente de um ritual pagão de invocação de demônios ao lado de bruxas e feiticeiros da Amazônia, dos jardins do Vaticano. Ele então entronizou publicamente o demônio Pachamama
na Basílica de São Pedro. Em 2022, ele se rendeu publicamente ao diabo sob a direção de um feiticeiro no Canadá. Este é um pecado manifesto contra o primeiro mandamento. É uma apostasia aberta que não tem paralelo na história da Igreja. É muito óbvio que este homem não pode ser o representante visível de Cristo na Terra, mas, segundo as Escrituras, a Constituição dogmática e os ensinamentos dos doutores e padres da Igreja, ele excomungou-se a si mesmo da Igreja. Este é o ensinamento da Sagrada Escritura e da tradição eclesiástica. O que é fiducia supplicans? É um falso evangelho, uma falsa doutrina, contrária às Escrituras, à tradição e aos ensinamentos de todos os doutores e padres da Igreja. É uma rebelião aberta contra Deus e uma apostasia pública de Cristo e do seu Evangelho. Ao aprovar e até abençoar um dos pecados mais graves, a declaração fiducia supplicans nega a essência do credo, a saber, a verdade sobre o Filho de Deus, que se fez homem para nos salvar do pecado. Da nossa parte, a salvação está condicionada ao arrependimento. Contudo, se mediante a legalização da sodomia nega-se o pecado como tal, o sofrimento de Cristo para nos salvar do pecado foi em vão. Além disso, a negação e a bênção do pecado eliminam o decálogo, porque o pecado não é mais chamado de pecado e não há mais distinção entre o bem e o mal. Quem aceita o ensinamento de fiducia supplicans, que introduz a bênção e a legalização do pecado da sodomia, renuncia publicamente a Deus Criador e Salvador, bem como a sua própria salvação, porque escolheu amar a mentira e odiar a verdade que o salvaria. Por causa deste orgulho e desta rebelião diabólicos, tais bispos, padres ou fiéis católicos pronunciaram contra si mesmos a sentença de morte eterna, e na hora da morte, a condenação eterna no inferno os espera. Eles cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Deus anuncia em Gálatas 1, 8-9, que o pseudo-evangelho, incluindo fiducia supplicans, trouxe sobre o pseudo-papa Francisco Bergoglio o castigo da exclusão da salvação eterna, isto é, a condenação eterna no inferno. Ele cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Este castigo também recai sobre todos aqueles que aceitam e difundem este pseudo-evangelho. Qual é a solução? Só existe uma: metanoia, arrependimento. Isto implica a renúncia do fiducia supplicans. Como fazer isso na prática? Todo bispo verdadeiramente católico deve rejeitar claramente a fiducia supplicans. Isto é o que fizeram os bispos da África, da Polônia, da Hungria e outros. O bispo diocesano deve apresentar esta renúncia em uma carta pastoral dirigida à sua diocese. Os bispos auxiliares podem fazê-lo de outra forma pública. Se o referido bispo receber um decreto do Papa inválido e da sua seita que o destitua das suas funções na diocese, ele é obrigado, em consequência, diante de Deus, a continuar no cargo, mesmo que tenha ultrapassado a idade de 75 anos.
Ele deve, como bom pastor, proteger o seu rebanho espiritual da heresia suicida da fiducia supplicans. Os decretos iniciados por um pseudopapa que se excomungou a si mesmo da Igreja são nulos, inválidos e sem nenhum efeito. Este é o ensinamento da Igreja, baseado nas Escrituras e na tradição da Igreja. O que um padre católico deve fazer? Ele deveria sair do seu isolamento e formar um colégio sacerdotal com outros padres católicos ortodoxos para defender a fé e salvar almas. Que juntos encorajem o bispo indeciso a dar o passo radical de separar-se da fiducia supplicans. Se um bispo que promove a fiducia supplicans excomungar padres ortodoxos, eles devem informar verdadeiramente os seus fiéis e não devem partir. Os padres devem instruir os fiéis no sermão e, no final, cada fiel pode aproximar-se do padre da mesma forma que quando vai à Sagrada Comunhão. O padre pergunta a cada um deles: você renuncia à fiducia supplicans? O fiel responde: sim, eu renuncio. Amém. Esta profissão de fé e de renúncia de fiducia supplicans é feita diante de uma grande multidão de anjos e santos e está escrita no livro da vida de cada pessoa. Ninguém será salvo pelo falso anti-evangelho de fiducia supplicans e pela sua falsa fé. Por outro lado, se um padre defensor da fiducia supplicans respaldar publicamente essa declaração herética ou intimidar ativistas leigos que encorajam privadamente os fiéis a renunciar à declaração suicida, os fiéis devem separar-se da influência do referido padre. Existem sérias dúvidas de que um padre com este espírito do anticristo celebre validamente a liturgia. O Espírito Santo não opera mais através dele. O que os fiéis devem fazer? Se o pároco for passivo, que comecem uma missão para ajudar a salvar as pessoas do impacto da suicida fiducia supplicans. Podem usar as redes sociais e esta carta pastoral para esse fim. Os aposentados podem cumprir essa missão em conversas individuais com seus amigos e conhecidos e explicar-lhes pessoalmente a trágica situação da Igreja após a publicação de fiducia supplicans. Podem fazer com que assinem um pequeno formulário de renúncia preparado previamente, ou cada um pode escrevê-lo de seu próprio punho. Eu, fulano de tal, renuncio ao anti-evangelho de fiducia supplicans. Data, assinatura. É aconselhável que 2 testemunhas também assinem. A pessoa em questão conservará este formulário de renúncia. Pode ser comparado a um passaporte para cruzar as fronteiras do reino dos céus na hora da morte. Sua cópia encontra-se no livro da vida de determinada pessoa. Esta missão também pode ser realizada por correio, através de cartas dirigidas a determinados católicos e católicas. Aqueles que se recusam a separar-se de fiducia supplicans dificilmente conseguirão sustentar-se na hora da morte. Aqueles que zombam, intimidam ou ameaçam
ativistas missionários zelosos deixam claro a quem servem. Servem ao espírito da mentira e da morte. Amaram a mentira e não receberam o amor da verdade para serem salvos. Na trágica situação atual, através da fiducia supplicans, um falso evangelho foi fraudulentamente imposto aos católicos, através do qual ninguém será salvo. É uma rebelião contra Deus e uma negação das Escrituras e da tradição eclesiástica. A única solução é o verdadeiro arrependimento. Este começa com o passo de renunciar à suicida fiducia supplicans. A todos os fiéis a Cristo, bênçãos dos bispos do Patriarcado Católico Bizantino.